Fundado em 1969 pela tia Neiva, o Vale do Amanhecer se insere no movimento New Age ou Nova Era, um grupo heterogêneo que concentra religiões e crenças. Tem como condutor a narrativa mitológica do pai Seta Branca, líder espiritual do movimento, que teria chegado à Terra em um disco voador. Viveu em diferentes épocas, a primeira como Jaguar, em referência à cultura inca, como São Francisco de Assis e como índio Tupinambá. Depois de não poder mais reencarnar, pai Seta Branca delegou à tia Neiva a missão de preparar a humanidade para o terceiro milênio, época em que não haverá mais dor e nem sofrimento, culminando no regresso da humanidade ao planeta Capela, que seria o lugar de onde viemos. Com mais de 1000 células espalhadas pelo Brasil, o Vale do Amanhecer se caracteriza pela mistura de vários elementos oriundos do catolicismo, espiritismo, umbanda, egípcios, romanos e espartanos. O primeiro sentimento é o medo. Naquele momento que a gente chega em um local em que a gente não tem, como eu posso dizer, a gente não tem um conhecimento, porque isso a princípio não é nem disseminado pela mídia. Eu acredito que a maioria de nós, do nosso grupo, tanto eu quanto a Raila, quanto o Alan, o Luciano, a Camila e principalmente o Ângelo, né? A gente não tem um contato tão grande com outras religiões. Eu acredito assim que todos nós fomos criados para sempre acreditar no próprio cristianismo, né? Eu, a Raila e o Ângelo, a gente ficou de participar com eles lá dos rituais, né? Rituais entre aspas, né? Lá das celebrações deles. E o Alan, o Luciano e a Camila, eles ficaram de gravar, tirar fotos e afins, né? Então, e aí, no domingo de manhã, eles têm 2 momentos. O momento pajézinho, que é o momento do trabalho espiritual com as crianças, e o momento da palestra, em que ocorre realmente uma palestra, em que um deles fica lá explicando pra gente como que funciona. Eles sempre fazem isso, porque sempre chegam pessoas novas, né? Foram 45 minutos escutando os ensinamentos deles, assim, quais são os valores que eles pregam, enfim. E aí, o que eu pude perceber nisso? Eu percebi que eles têm uma relação muito próxima com o espiritismo, porque eu sou espírita e assim... eles acreditam, assim, tem vários aspectos que são muito iguais. Por exemplo, a parte da reencarnação, a parte de acreditar que a gente está na Terra para poder evoluir, né? E eles acreditam também, eles são cristãos, eles acreditam em Cristo, sim, e eles são espiritualistas, né? A gente não pode chamar de espírita, eles são espiritualistas. Lá eles são separados em 2 grupos, que é o Apará, que é o médium que incorpora, e o médium que como é que eu posso dizer, que ele doutrina, né? O médium doutrinador e o Apará. E aí eles falaram pra gente, pra mim, pra Raila e pro Ângelo, olha, se vocês não quiserem participar desse teste, não precisam, tá? Aí o Ângelo não quis, e eu e a Raila, a gente se dispôs a participar. E aí... foi muito interessante essa parte, né? Porque, assim, a gente sentou em uma mesa branca deles, assim, que tinha umas velas queimadas, sabe? E é bem no centro lá do espaço deles. E aí a gente tinha que fechar os olhos e tinham 2, né? Então ficavam na frente fazendo, como é que eu posso dizer? Ele estava rezando, né? Pedindo para que a gente, assim... conduzindo os nossos pensamentos, e atrás tinha um outro também, dando passo na gente, né? E assim, sinceramente, eu não senti nada. Além de mim, da Raila, tinha mais 2 meninas. E assim, a gente viu visivelmente que elas estavam alteradas, assim, elas não estavam no seu estado normal. Mas, no entanto, eu e a Raila, a gente não sentiu nada de diferente, assim. Sinceramente, a gente não sentiu nada.
E aí eles disseram que isso pode ter acontecido porque a gente estava nervoso, né? Porque os nossos colegas estavam lá gravando, coisa do tipo. Mas assim, a gente não sentiu nada e a experiência que eu tiro disso é de que a gente não pode ter preconceito com nada, com certeza, e que assim, é muito bom a gente poder aprender várias coisas diferentes. Eu acho que esse é um dos principais ganhos da nossa profissão, né? Aprender cada vez mais e conhecer coisas que a gente não conhece. E foi assim, a experiência foi maravilhosa. A primeira coisa que eu senti quando eu cheguei lá é um pouco de receio, né? Porque você entra num local assim, isolado e com as pessoas meio estranhas, diferentes. Com aquelas roupas e tal, que vocês vão ver tudo nas fotos, eu não preciso falar, tá tudo lá nas fotos. E aí depois desse primeiro baque veio a parte em que a pessoa que recebeu a gente foi muito, não pode dizer, gente boa. Então aquele receio saiu um pouquinho, então eu fiquei mais tranquilo. E eu tava numa posição de cinegrafista, né, que ia registrando tudo, as fotos e tal, então eu não fiquei muito tempo para presenciar as coisas que aconteciam lá dentro. Então eu não posso falar muito a respeito sobre isso. Mas eu fui na parte onde estava tendo com as crianças e aquilo foi um pouquinho chocante, eu diria, porque é um outro mundo. Eu nunca tinha visto, ouvido falar desse tipo de coisa. Vocês também vão ver no vídeo, então não preciso falar muito. E eu acho que foi uma experiência para abrir portas, no sentido de conhecer outras religiões, mas com certeza não é uma religião que eu frequentaria. O que chamou mais a minha atenção foram as cores. É um lugar bastante colorido, são formatos geométricos bastante, tipo assim, predominante, entendeu? E realmente achei estranho no começo, não em tudo, achei estranho mesmo. A questão das vestes das pessoas, enquanto a gente estava lá, muita gente vestida de branco, outros tinham uma espécie de fantasias, e isso chamou muito a atenção. E aí, no primeiro momento, a gente entrou, fomos para um templo, e lá ao redor tinha várias imagens, várias fotos, pinturas das entidades que eles adoram, que eles invocam, enfim. E tinha uma coisa que me deixou muito curiosa também, foi que tinha muita cruz, muita imagem de Jesus, eles faziam oração do Pai Nosso. E a princípio, como eu não conhecia a religião, eu achei que fosse algo completamente diferente. Eu não esperava que eles tivessem essa relação com o cristianismo. E na explicação dele, do coordenador, né, do Vale da Amanhecer daquele templo, ele explicou que eles faziam um culto de várias religiões, de várias culturas, e eles se encontram naquele meio, naquela junção. E eu achei isso realmente muito interessante. Tem um trabalho com crianças que também chamou a atenção, e que é um culto, como se fosse um culto dominical para as crianças, que explicam que as pessoas vão lá, né, tomam um passe, e aí tem essas pessoas fantasiadas lá. A questão das vestes, são 3 estágios, realmente foi bem interessante, achei bastante curioso e achei interessante, não gostei. Não gostei, assim, é um ambiente pesado, todo mundo
sentiu, todo mundo assim, sente o peso do lugar. É muito curioso, mas muito estranho. Eles têm uma relação com a natureza, uma coisa do sol e da lua, uma coisa meio mística, assim. Isso também chama atenção, é bastante interessante. Mas, assim, eu não... Como eu posso dizer? Não seria uma religião que eu seguiria. Foi interessante a experiência, mas só dessa vez. A minha experiência eu acho que não é muito diferente dos demais. Alguns pontos sim, eu posso considerar que é diferente dos demais. Agora eu acho que o medo foi participativo de todo mundo, assim, eu acho que era muito diferente para todo mundo. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi falar em New Age. Parece um pouco estranho dizer isso, mas na verdade foi a primeira vez que eu ouvi falar desse novo tipo de religião, desse novo tipo de movimento, eu não sei o que pode ser considerado. Né, como a própria Isadora falou no depoimento dela, eles são espiritualistas, né, também eles falam que são cristãos, justamente por crer em Deus, eles falam justamente sobre isso, eles falam bastante sobre isso no decorrer do dia, assim, no momento em que nós estivemos com ele, no momento em que eles falavam acerca do que é o Vale do Amanhecer, o que o Vale do Amanhecer representa para eles e para aquelas pessoas que estão ali. Então, assim, saber que tinham crianças ali, que essas crianças receberam passes, eu acho que isso foi o que trouxe mais choque para mim. Eu consegui ouvir os barulhos, eu não estava ali, era numa outra ala, quem estava lá era o Alan e a Camila. Isso foi o que mais me trouxe choque. Porque no primeiro momento, assim, na verdade, eu tentei olhar com um olhar antropológico, e de fato tá ali para ver aquilo que o professor tinha falado em sala de aula, que era conhecer a religião, as pessoas e os significados de tudo aquilo ali. E, na verdade, eu não busquei só olhar religiosamente, mas tentei olhar com um olhar antropológico, olhar humano, e ver de fato buscar o que as pessoas estavam ali buscando, o que as pessoas se sentiam estando ali, e ver que havia um misto de pessoas, era crianças, eram senhores de idade e etc. Mas no final deu tudo certo, né? Na verdade não foi tudo que me falaram, assim, os meninos tentaram me colocar um pouco de medo, mas foi isso, eu acho que valeu a pena pelo que foi proposto dentro de sala de aula. Eu acho que a gente buscou extrair o máximo de informação. E eu acho que o trabalho mostra isso, o vídeo mostra isso. Eu acho que cada um tem uma opinião, eu acho que é super válida pontuar cada opinião de cada um. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso mesmo, até porque faz parte da nossa profissão, aquilo que nós buscamos. E nem sempre eu vou estar onde eu quero estar, mas eu vou ter que estar onde a profissão me mandar ir. Então acho que foi com esse olhar e foi com esse pensamento que eu entrei ali. Foi estar ali como profissional mesmo, por mais que em alguns momentos acaba aparecendo e surgindo, né, pontos da religião qual eu pertenço, na verdade é aquilo que eu creio, mas não mudou aquilo que eu creio, vou continuar crendo. E na verdade o que o trabalho pôde me proporcionar foi esse olhar humano e acrescentar para mim no que está por vir, na verdade no porvir, que é o futuro e a profissão, aquilo que eu busquei para minha vida, que é o jornalismo. Então, olhando pela ótica da profissão, eu acho que valeu super a pena, e eu acho que não só para mim, mas para todos. Bom, para mim foi uma experiência muito boa, porque até então eu não sabia muito bem qual era o significado de New Age. E o que mais me prendeu a atenção foi aquela diversidade de cores, né? Tudo muito enfeitado, as roupas deles, né? Sempre com o significado de uma figura épica. É muito importante isso, eu realmente fiquei assim lisonjeada com esses significados. Um pouco hilário, mas eu achei interessante. E o engraçado é que eles frisam muito a espiritualidade, a reencarnação. E o bom é que eles ensinam bem, né? Eles ensinam bem para quem lá está. Isso é que faz a diferença, acho que isso que é o importante. Dá um pouquinho de medo, mas eu acho que deve ser normal, né? Por estarmos acostumados a adorar ou acreditar naquilo que nos foi repassado pelos nossos pais, pelos nossos avós, enfim. O mais divertido é que todos buscam a Deus, né? Nada diferente do que acontece no espiritismo, no cristianismo. E a questão é que todos têm a sua forma de buscar a sua fé, isso é muito importante. Levarei como uma experiência boa, porque pensando bem, será isso que daqui a alguns anos eu vou estar fazendo, né? Buscando coisas diferentes. Então isso para mim valeu como um grande aprendizado. A festa do PEI foi legal.
É pra falar do Vale do Amanhecer, né? Eita, lá no Vale do Amanhecer foi interessante pra mim, porque deu pra eu tirar alguns conceitos que eu tinha. O Vale do Amanhecer nada mais é do que uma produtora de energia, e energia positiva, que eles tentam direcionar para pessoas que estão precisando, para grupos de pessoas que estão precisando. Então, assim, o trabalho que eles fazem é positivo. Eles não mexem com magia negra, eles não direcionam maldade a ninguém. Toda a energia que eles tentam passar é energia positiva. Assusta porque eles têm essa coisa característica do New Age, que é a mistura, a diversidade, o espiritualismo, essa coisa toda, mística. Eles têm muita coisa do místico envolvido ali. Mas é resultado dessa mistura maluca de várias crenças em uma só. Então foi interessante para tirar alguns conceitos que eu tinha. Não é a religião que eu seguiria, mas passo a ter um olhar melhor para o Vale do Amanhecer depois dessa visita, depois desse dia que a gente passou lá. E antes de encerrar, eu queria agradecer a você que está aqui essa noite. Espero que vocês estejam gostando do vídeo que o nosso grupo fez. Queria agradecer todos os alunos que fizeram parte do semestre esse ano. E que semestre que vem a gente se encontre de novo. E que a gente possa principalmente se divertir e aprender muito. Então, antes de encerrar o vídeo, como a zoeira nunca acaba, confere aí. Na verdade, não foi tudo que me falaram, assim, as meninas tentaram me colocar um pouco de medo.